Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade para manter a comunidade de Araxá sempre muito bem informada. Apresentação Gerê Alves. Apoio Cultural. Puken, deixe o sol trabalhar para você. Puken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Fiação Andrade, seguindo em segurança, transportando vidas e sonhos. Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, há 40 anos, vendendo imóveis com segurança e responsabilidade. Santa Helena Mineração, brita de verdade. Rio Branco Empreendimentos, paixão por excelência. Tudo passa por aqui, inclusive o sucesso do seu negócio. E agora, apoio cultural. Bom dia, ouvintes da Volt. Mais uma vez aqui com o programa Educação Ambiental nas ondas do rádio e sempre com pessoas especiais e importantes para o assunto que a gente sempre quer tratar aqui. Hoje é um assunto muito interessante, muito importante e que, vamos dizer assim, o nosso país depende muito dele, que é a agricultura. E nós vamos falar um pouco do histórico da agricultura. E eu estou com uma pessoa aqui muito especial, um grande amigo, que eu convidei para vir aqui hoje. Ele veio e ele está aqui e nós vamos conversar com ele já já. Antes da gente começar o programa, eu queria lembrar vocês e agradecer, né? Nós lançamos essa semana o livro Programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio, Relato da Experiência de 2022. E o resultado, eu não vou nem entrar muito em detalhe, que eu estou até emocionado com isso, o tanto de retorno que eu tive desta publicação, de pessoas inimagináveis, o tanto que eu estou feliz, a Rádio Volt está feliz, o Guingo está feliz com isso, e as pessoas que participaram, né? Porque o pessoal está conhecendo e sabendo o que foi tratado aqui durante o ano 2022. E a ideia do programa Educação Ambiental nas Ondas do Rádio é trazer assuntos de interesse da comunidade que pode, de alguma forma, mexer, né, no comportamento, na atitude destas pessoas em relação às questões ambientais. E fazia diferença. Talvez a gente pense assim, será que alguém que está ouvindo isso, cara, se já está ouvindo, já é um ponto. Se o que ela está ouvindo vai mudar o seu comportamento, sua atitude, não muda de todo mundo, mas muda de algumas. E isso é o que a gente pretende, é isso que a educação ambiental pretende quando ela é feita, quando ela é realizada. O objetivo dela é esse. Então hoje eu estou aqui com o engenheiro agrônomo, mestre e doutor, Diogo Aristóteles, e eu vou deixar a palavra com o Diogo já inicialmente, para ele contar para os ouvintes da Volt, para o pessoal que está me vendo no Facebook, quem é o Diogo. Por favor, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Gerê. Gostaria de agradecer demais o convite aí e parabenizar aí pelo e-book. Ficou excelente, já aguardando 2023, que aí eu quero participar desse, né? Tá nele. Vamos lá, então. Primeiramente, me apresentar. Nome de Diogo Aristóteles, eu sou graduado em agronomia, com mestrado pela UFB, do campus aqui de Rio Paranaíba, doutorado pela UFO de Uberlândia, natural de Araxá aqui mesmo, 36 anos nessa terra, com muito amor, muito orgulho. E aqui em Araxá hoje eu trabalho pela prefeitura, como engenheiro agrônomo pela prefeitura e também como professor pelo UniAraxá, aí há 12 anos na prefeitura e 9 anos já no UniAraxá. Então, e sempre buscando aí trabalhar com consciência dessa parte agrícola, sustentabilidade, buscando sempre formar cidadãos aí que busquem aí as melhores práticas agrícolas aí na nossa região.
Perfeito. Olha só, se pegar o tempo de prefeitura e o tempo de Unerachá, se pudesse somar os dois, você estava perto de aposentar já. com 36 anos. É evidente que não é assim que funciona, mas é muito bacana. Eu sei do seu trabalho nos dois lugares, mais no Unerachá e na prefeitura, que a gente fez parte, né, juntos do CODEMA, um grande tempo, um grande período. E a vida é isso mesmo. Diogo, quando eu pensei em trabalhar, conversar, bater um papo sobre esse tema, agricultura, eu trouxe o Jorge Juniek aqui para falar, na época, sobre essa chuvarada que estava acontecendo, né? Aí ele é meteorologia e climatologia, ele deu uma explicação muito bacana aqui, e eu peguei e falei assim, não, agora eu não falei da agricultura como eu quero ainda. E eu pensei na hora o nome que veio, você. Falei, é com o Diogo que eu quero conversar isso. Obrigado. E eu queria começar a conversar com você a questão seguinte, né? O ouvinte da Volt está aí, talvez querendo saber o histórico da agricultura, né? Quando que começou, por que começou, né? Todos esses itens, o que você pode dizer para a gente, de uma forma bem tranquila, resumida? Eu sou um entusiasta aí, né, da agricultura e eu assim, defendo muito o nosso setor. Por quê? Porque a civilização, como a gente conhece, ela iniciou junto com a agricultura. Foi a partir do processo aí de que os povos eram nômades, né? E aí, no momento em que eles começam a compreender que é possível realizar coleta e plantio aí, na verdade não era um plantio, né? Basicamente eles guardavam, enterravam esses alimentos e começaram a observar que as plantas germinavam ali, sendo iguais às originais da onde eles realizaram a coleta. Eles começaram a observar essa possibilidade aí de realizar esse plantio e aí começaram a cultivar, a semear aí essas sementes, mudando aí da situação nômade, onde eles viviam de coleta e caça, para o sedentarismo aí, que é uma condição onde eles plantavam o próprio alimento. Não de imediato houve essa separação, ainda havia-se a separação aí entre os povos que iam buscar alimento, caçar, e o próprio cultivo aí, que já era realizado junto aí às suas moradias, onde essas civilizações se abrigavam. Esse início aí, ele não tinha assim, os conhecimentos que tem hoje de nutrientes, né? Então, ele se deu em campos férteis aí, como os vales de rios, o Tigre, Eufrates, Mesopotâmia, Nilo no Egito, o amarelo e azul na China, Ganges na Índia. Aqui na América Central a gente também teve o desenvolvimento das civilizações aí próximo aos rios na América Central, e tudo isso possibilitou aí nesse desenvolvimento não só essa parte de formação da civilização, como divisão das classes aí, como também a domesticação das espécies, que a gente tinha espécies que não se desenvolviam da forma que se tem hoje, né? As culturas, elas eram selvagens, vamos dizer assim, e aí a partir desse processo, o primeiro admirador da arte, a primeira arte que eu considero aí que existiu, foi você observar uma planta desenvolver e selecionar aquela semente que você achava mais bonita, que você observava que ela era mais gostosa, mais saborosa, conseguia produzir mais, tinha maior produção, e aí esses povos foram selecionando essas espécies aí, essas variedades, e aí a gente teve o trigo, a cevada, que foram sendo selecionadas, melhoradas. Aqui nas Américas tivemos aí o milho, batata, e diversas culturas que foram sendo adaptadas e domesticadas para a nossa produção agrícola. Deixa eu te contar uma vez eu vi um vídeo de uma forma bem didática e romântica, contando do arroz, como que foi a domesticação, entre aspas, do arroz.
Não deve ter... igual você pegar a história e transformar num filme. Você dá umas... Mas é para a criança sentir o tanto que isso é bacana. O chinês saía no campo atrás de alimento. E ele viu um pé de arroz, vários, no meio do mato, em algum lugar. Ele puxou aquilo, viu a semente, colocou num saco nas costas e voltou para casa. E ele fez isso muitas vezes e aí, vamos falar assim, alguém falou assim, vamos colocar isso na água, vamos amolecer isso, né? Opa, isso aqui dá para alimentar. E ele ele saía todo dia atrás de alimento e procurando o arroz que ele conheceu. Quando ele vai, meses depois, tempos depois, ele começa a observar que no caminho de chegar em casa, ele começou a ver uns pezinhos de arroz, que ele falou, gente, isso aqui não tinha aqui. E por isso que eu estou falando que é romantizado, né? Aí, esse arroz caiu desse saco durante várias idas e vindas dele atrás. E ele falou assim, pô, se isso aqui nasceu aqui, dá para me plantar isso aqui perto. Mais perto, andar menos. E andar menos. E aí a agricultura do arroz, por exemplo, eu vi isso e eu achei muito bacana, do jeito que o cara falou isso num vídeo, que deve ter um tanto de verdade, né? E algumas coisas assim para... E eu contei isso uma vez na escola para alunos do ensino fundamental, e eu vou falar para você, o olhinho brilhando, e ele pensando assim, buscou a semente, ela caiu, aí ele viu, e isso é muito bacana. E a agricultura é isso, né? Assim, o início dela até o que nós estamos hoje. É realmente algo romântico aí, a Sim. agricultura. E a evolução, ela vai, volta. Por exemplo, esse início aí, ele coletava esse arroz selvagem em campo sequeiro. Aí ele começou a observar que em campos inundados, nas varjas, produzia mais. Hoje, a gente, devido à melhora de produção, à consciência ambiental, recursos hídricos escassos, aí, a gente tem aí desenvolvimento de programas de melhoramento na UNB, Embrapa, que buscam melhorar o arroz sequeiro, que é novamente para voltar a plantar ele aí em áreas que não são inundadas, sem necessidade de irrigação, e conseguir altas produtividades aí. Então, da mesma forma que a gente teve um início, uma mudança, a gente retorna e sempre buscando evoluir e melhorar aí, né, essas questões da produção. Isso é espetacular. Eu já li também que eu não sei, se eu não estou enganado, tem mais ou menos 300 espécies de arroz diferentes uma da outra. Não, o de milho, se você pegar as espécies de milho, você forma um arco-íris de tão diferente que é os grãos roxos, pretos, azuis, amarelo, que é o nosso tradicional aqui. Isso é maravilhoso, né? Nossa. Excelente. Essas espécies primitivas, as variedades primitivas, elas são conservadas pelos povos tradicionais, que ainda permanecem nas regiões, e nessas regiões, variedades que são melhoradas, né, os híbridos aí, geneticamente modificados, eles não podem ser cultivados próximos dessas regiões aí, para manter a preservação dessas espécies originais aí. Perfeito. A gente tem esse milho no noroeste da China, a gente tem a soja original lá, que também tem regiões que não podem ser cultivadas aí. Aqui no Brasil a gente tem aí as regiões indígenas, onde, apesar da soja ser exótica, né, eles cultivam, porém é proibido aí o cultivo de espécies geneticamente modificadas. Eles têm que estar cultivando, trabalhando com organismos aí melhorado apenas de forma convencional, que é o processo de coleta, seleção aí. E eu acho isso fantástico. Eu dei aula para o curso de gestão de agronegócio, e o início era essa evolução da agricultura, e eu li alguns livros, 3 ou 4 livros, eu não vou lembrar o nome aqui agora, que eu dei esse curso já tem uns 6 anos. Mas tem um livro que eu recebi ele da editora, e eu li ele de ponta a ponta. E é maravilhoso como ele contar isso para a gente, de todas essas... como que começou, quando que começou...
as mudanças e tudo, essa variedade, isso é muito bacana, porque a gente, quando vai no supermercado, tem lá agulhinha extra, não sei o quê, aquele arrozinho branco que a gente conhece, grande, menorzinho ou grande. Na hora que você entra numa pesquisa e vai na internet e vê uma pesquisa de milho, você fica louco, porque tem milho, isso é milho? É milho. Ou isso é arroz, né? Eu falei milho, eu falei que tinha no supermercado, eu falei milho, mas é arroz que eu estava falando. Não, tá. Então, isso é muito bacana. Vamos lá. Vamos julgar um pouquinho, um pouquinho para frente, né? Começou isso lá Isso aí, 12 mil anos atrás. Perfeito. E aí, cara, chega... não dá para a gente trabalhar os 12 mil anos do jeito que a gente quer, por causa do tempo que nós temos. Mas vamos chegar aí, chega a Revolução Agrícola, 1780, 1800, na Inglaterra. Foi a primeira Revolução Agrícola. E ali aparece o quê? Né? E que começa a fazer a agricultura não ser mais uma coisa tão simples e tão pequena. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho disso aí. Nessa parte aí da Revolução Agrícola, ela vem já próxima aí, né, a partir da Revolução Industrial. Então a gente passa a ter a possibilidade de utilização de equipamentos, máquinas, o ferro aí para construção de um arado aí, ainda com uma tração animal. Tudo isso são ferramentas que vieram auxiliar aí no manejo, né, o revolvimento do solo, intensificar o processo agrícola. Um processo que de início houve sim uma necessidade de abertura de áreas, então uma degradação aí um pouco do ambiente, mas sempre buscando aí cultivar e aumentar a produção dentro de um mesmo área agrícola ali. Então, um hectare que antes produzia-se 10 sacos de uma cultura, eles tentaram melhorar aí através dos novos equipamentos, das novas ferramentas aí nessa revolução agrícola, a capacidade produtiva aí desse alimento, já que nesse período foi o boom aí, né, de desenvolvimento das grandes cidades, dos centros populacionais que cresceram, e você precisava suprir o alimento nesses locais. Para suprir essa necessidade, não bastava apenas produzir. A gente tinha a limitação de mão de obra, né, pessoal, e aí os equipamentos auxiliaram a gente a conseguir aumentar a produção dentro de uma mesma área. Então, de certa forma, a gente ainda conseguiu conservar um pouco aí do ambiente. Mas essa revolução, ela não para apenas na industrial, né? Aí a gente vai evoluindo e vindo novas ondas de revoluções agrícolas, revolução verde, onde você passa a ter aí uma luta, né, para vencer algumas teorias que nem Thomas Malthus aí, que teve um economista que veio com a teoria do crescimento populacional que vinha em nível geométrico, enquanto o de alimento era uma produção aritmética. Aí a gente tem Norman Bullock, que conseguiu desenvolver o trigo anão e foi o ápice aí, né, da Revolução Verde, onde esse trigo anão ele aumentou exponencialmente a produção aí de trigo, e isso passou para várias outras culturas, onde você tem aí uma soja que nos últimos 50 anos triplicou seu potencial produtivo. O milho chegou a mais que dobrar também aí a capacidade de produção dentro de uma mesma área. Então, ao invés de você produzir, você produzir em 20 hectares, você está produzindo em 10 hectares o que você necessitaria do dobro de área, do triplo de área, e essas áreas não têm que ser mexidas, são preservadas, conservadas, e você aumenta a produção dentro de um mesmo local. Isso aí gerou até prêmio Nobel, né, para Isso. aí, Que é o pai da Revolução Verde. Exatamente. Isso aí. Vou falar uma coisa para você. Dá um exemplo aqui, você deve ter isso aí. Por exemplo, na década de 60, 70, um fazendeiro plantava milho
Era quantas sacas por hectare? Mais ou menos, depende da época aí. Dependendo da época, a gente tem o milho safra e o milho safrinha, né? Na melhor das hipóteses, aí, o que plantava um milho safra ia produzir 60 sacas por hectare, 40 sacas por hectare. E hoje? Hoje a gente tem aí o pessoal plantando em segunda safra, que a gente já nem chama mais de safrinha, né? Porque a produção se igualou da segunda safra com a da safra mesmo. Em regiões aí de rotação com culturas olerícolas, o pessoal está chegando a 200, 210, 220 sacas de milho por hectare. Então, assim, é um ganho produtivo. E o detalhe, isso é em rotação com outras culturas. Então, no mesmo ano agrícola, essa mesma área está produzindo ali 2 a 3 culturas dentro da mesma área, utilizando o resíduo aí da cultura anterior para fornecer nutrientes. Então, hoje, o processo de rotação de culturas que veio nesse aumento dos estudos e pesquisas aí, que teve muito na década de 60, 70, aí, pós-Segunda Guerra, né? A questão de rotação de culturas, ela possibilita a gente a fazer 2, 3 safras em um mesmo ano, no mesmo local aí, e não necessariamente introduzindo adubos químicos novamente na área. Você utiliza muito do resíduo que vai restando da safra, porque nem tudo a cultura consegue absorver. Então, esse resíduo você planta uma cultura em sucessão, logo em seguida ali, ela ainda vai estar absorvendo aí esses nutrientes. Cara, eu acho isso tão importante a gente estar falando dessas coisas, porque a gente sabe dos impactos, né? Não tem, toda atividade humana tem impacto, gera impacto. Nós vamos falar um pouquinho disso para frente. Toda atividade humana, não é agricultura só não, agricultura, pecuária, todas as atividades. Então, mas são atividades necessárias. Não adianta você querer falar o seguinte, tem agricultura orgânica. Não dá para você plantar alimento orgânico, só alimento orgânico no mundo, para abastecer quase 8 bilhões de pessoas. Não tem como. E tem gente que fala assim, Diogo, mas planta é soja, eu não como soja. Né? Você escuta muito isso. Mas a soja é o óleo e a alimentação de animais. Você come carne. Exato. Então, direto ou indiretamente, a gente depende dessas culturas. E tem gente muito radical que fala, mas eu sou totalmente contra. Eu não estou dizendo que você tem que ser a favor, mas a gente tem que entender, né, que nós estamos num momento no planeta que não dá para pensar em diminuir, por exemplo, a produção de alimentos. Pelo contrário. A gente pode, nós vamos falar sobre isso, talvez nós vamos conversar sobre isso, a gente pode tentar formas mais sustentáveis de produção de alimentos, mas não é uma mudança radical do que normalmente já está acontecendo. Porque aí você mexe numa estrutura chamada planeta Terra que tem gente passando fome, tem gente alimentando mal. Infelizmente, no nosso mundo, as pessoas passam fome, não é porque a gente não está conseguindo produzir os alimentos, é porque a gente não está conseguindo distribuir esses alimentos de forma correta. A produção hoje, ela tem potencial para suprir a necessidade nutricional do planeta inteiro. Porém, a gente não tem logística, não tem a distribuição adequada aí desse alimento no planeta. Então, isso dificulta muito aí o nosso processo de comercialização, encarece os custos de produção e isso gera dificuldades. E o processo de melhoria agrícola aí é o que vem tentando auxiliar nessa questão aí. Por exemplo, a Embrapa no Brasil aqui, né, desenvolveu aí na década de 70 também, e vem não só com uma Embrapa, ela tem diversas, Embrapa hortaliças, Embrapa soja, Embrapa milho, sorgo, e esses campos de pesquisas, eles são espalhados pelo país para poder estar sempre possibilitando o desenvolvimento das culturas que podem ser produzidas em cada região, para que elas também consigam suprir as necessidades dentro de cada região.
Por exemplo, a soja ela não era produzida inicialmente na nossa região, no Cerrado. Hoje a gente é um celeiro aqui. O Araxá é uma região riquíssima, né, com produção aí na nossa região aqui do Planalto de Araxá, de batata, soja, milho, cenoura, cana, igual você comentou aí, às vezes se tem uma mudança drástica em algumas culturas. A cana-de-açúcar é uma cultura que se teve uma mudança drástica. Ela, na sua evolução de aumento de produção, ela teve uma diminuição do potencial produtivo exatamente por conta da mudança do seu sistema de produção, onde você tinha uma queima da cana e hoje, desde 2021, na nossa região, não é mais permitido aí pela legislação federal a queima dessa cana. Então passou totalmente por um sistema mecanizado aí que não realiza a queima e o corte é todo feito por máquinas. Caiu a capacidade produtiva. Porém, isso já vem sendo recuperado e hoje a gente já está atingindo o potencial que estava tendo antes dessa mudança das práticas de manejo aí. E se eu estiver errado, você me corrige. E o que era queimado também não está sendo jogado fora, não. Está sendo utilizado de outra forma para outras coisas. Se aproveita tudo da cultura. As folhas têm sido desenvolvidas tecnologias para etanol de segunda geração, isso apenas para um excedente das folhas que ficam no campo. A palhada que fica aí, como não tem a queima, né, no processo de corte, você tem o processo de pré-limpeza lá dos comos, para poder transportar apenas o volume necessário. Ele fica aí boa parte desse resíduo no solo, que protege o nosso solo aí no período onde a cultura não forma uma biomassa para proteger o solo. Essa palhada ela que amortece aí os impactos, né, das gotas de chuva, vento, tudo aquilo que poderia gerar uma erosão. Então você tem essa proteção do solo aí. A cana ela chega a fornecer 10 toneladas de palha para o solo. E do produto que vai para a usina moer, o bagaço que sobra, ele vai para a caldeira para ser queimado, produzir energia, o caldo aí, produção do açúcar, etanol. O resíduo que sobra na caldeira que é queimada é as cinzas da cana, ele volta para o campo para fornecer silício aí para a lavoura, para a cana que é rica em silício. E também o próprio resíduo líquido aí, né, na forma da vinhaça, ele é utilizado como fertirrigação, né, nos campos próximos, aí, nos talhões próximos, para fornecimento de potássio também. Então, basicamente, a cana-de-açúcar não está devolvendo rejeito para o ambiente, ela está devolvendo todo o seu rejeito na forma de nutriente para a própria cultura. Está sendo tudo reutilizado aí, reaproveitado. Diogo, só para você ter uma ideia, você está falando, tem só da cana que você falou, e agora, se o cara começou a ouvir num momento, ele está falando de quê? Nós estamos falando da cana-de-açúcar. Exatamente. E é uma coisa, a questão da agricultura é um negócio tão rico, e tem tanta pesquisa sendo feita, e tem tanta coisa para estudar ainda, que é surpreendente. Né? A gente vai chegar num ponto e falar assim, nós demos um salto com tecnologia, nós demos um salto em relação à sustentabilidade. Com certeza, isso vamos falar assim, isso é o resultado final, é a conclusão de tudo isso que está sendo feito há milhares de anos, principalmente nas últimas décadas, vamos falar assim, né? No último século, vamos falar da Revolução Industrial para cá. A gente tem que pensar o seguinte, nós temos um planeta do mesmo tamanho e que está só aumentando a sua população. E não tem outro jeito de... E tem outro item, além da distribuição ser difícil, tem também lugar que o alimento chega, mas o pessoal não tem renda para comprar. Tem essa parte também. Também né? questão logística que encarece os custos. Isso. Aí vai tendo é outro gargalo que a gente tem que pensar, emprego e renda e assim por diante. Tudo envolvido. Antes da gente continuar, né,
uma delícia de assunto e o tanto que é rico. Agradecer aqui a Viação Andrade, a PUC em Energia Solar, a Santa Helena Mineração, o Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários e a Rio Branco Empreendimentos, né, por apoio a esse programa quase desde o início. A maioria deles estão comigo desde o início e com certeza continuarão em 2023. E eu fico muito feliz de ter essas pessoas, o retorno que eu recebi de todos eles agora essa semana, quando eu mandei o e-book para eles darem uma olhada, todos retornaram assim de uma forma fantástica. Você faz a leitura do texto e fica emocionado, porque é o objetivo que a gente queria, é a expectativa que a gente queria atender, e a gente atendeu. As pessoas que participaram do programa, nas entrevistas, a Márcia Abdanur, que é advogada, a Kênia, lá da PUC, me mandou um texto muito bacana, a Ivana, lá do Nerachá, que também participou o ano passado, todos mandaram assim mensagens super positivas e vamos dizer assim, incentivo aí e científicas, tá? Mostrando assim a pesquisa, mostrando a importância dessa conversa, do que nós estamos fazendo aqui, que é conhecimento, que é informação, e que está chegando a muita gente, né? Eu não vou falar centenas, milhares, mas é muita gente. Na rede social, na Rádio Volt nesse momento, depois fica lá no Facebook muitos anos. Então, isso é fundamental. E hoje nós estamos falando de um assunto que eu sou apaixonado. Eu não sou da área ainda. Eu fiz zootecnia, formei em zootecnia, trabalhei muito pouco na área de zootecnia, mas e a zootecnia que me trouxe aqui, com a educação ambiental, foi por ela que eu cheguei onde eu cheguei hoje. Então, eu devo muito à minha formação lá em Uberaba, em zootecnia. Então, é por aí. Diogo, tem uma questão seguinte. Vamos falar um pouquinho agora? Nós vamos falar o seguinte. Quais são, para o pessoal entender, quais são as atividades que a gente chama de atividades agropecuárias? Porque a gente falou que está falando de agricultura, mas tem outras coisas que você poderia... Só para a gente entender melhor isso. A agricultura, né, vai cuidar aí das plantas que são agricultáveis, tanto as olerícolas como as grandes culturas, aí, os grãos, cereais, e a pecuária vem aí junto com a zootecnia, né, que aí é a parte animal, que vai ter essa gestão animal aí. E a gente tem a silvicultura, que é a parte da produção de biomassa, que é para utilização aí da madeira, né, para produção de madeira aí tanto para construção civil quanto para até mesmo geração de energia aí na parte de queima da lenha, toda essa gama aí, né, está dentro do nosso setor agropecuário aí, agro, silvio, pastoril, que pode ser trabalhado até mesmo junto para tentar minimizar impactos ambientais aí, que são pesquisas que são levantadas aí para se ter o cultivo tanto agrícola, a criação animal e a produção aí de madeira também dentro do mesmo local, do mesmo setor. Antes de eu entrar na faculdade de zootecnia em 1979, meu pai tinha fazenda, meu pai teve fazenda até meados dos anos 70, até 78 por aí. Ele teve uma fazenda no Rio Paranaíba, e naquela época era muito difícil você ir numa fazenda que ou tinha só gado ou tinha só agricultura. A gente não falava assim, nós vamos numa fazenda, a gente falava assim, era agropecuária, porque eram os dois. Tinha um gado lá que tirava leite, plantava um milho, plantava um feijão, plantava um arroz, era assim. Hoje tinha uma moitinha de eucalipto, isso, porque sempre tinha que ter aquela árvore para fazer a cerca. Isso, perfeito. Tudo. Hoje você vai numa propriedade rural e ela fala assim, é agricultura. E você vai lá, o animal que vai ter lá é o cachorro da fazenda, uns franguinhos, mas não é nem para produção, não é nem para questão econômica. Faz parte do local. Mas existe hoje, por isso que essas 3 divisões que você falou aí, hoje é muito comum você ter uma fazenda que é só plantio, soja ou outras culturas, e você tem um local onde é gado, tá?
gado. E aí, gado ou outros animais, outros tipos. É isso mesmo? Eu estou correto? Exatamente, que aí são os sistemas aí que a gente vai estar utilizando na produção, né? Que aí a gente passa a buscar, né, cada vez mais uma intensidade de produção. E aí a gente entra em sistemas intensivos aí de produção que buscam cada vez mais se tecnificar, se especializar em determinadas práticas. Aí, antigamente, a gente tinha mais sistemas extensivos, que eram grandes propriedades, que você tinha os gados esparramados nas áreas ali, áreas da né? Lá no Cerrado, lá na Baixada, você tinha os talhões que eram maiores e esses gados ficavam soltos lá no processo de cria, recria, engorda. E você tinha a área que era a área da produção leiteira e ainda tinha as áreas que você utilizava para lavoura. E aí você gerava uma produção extensiva, com menor intensidade de produção. Isso tudo aí vem originário até mesmo do processo de colonização, né? Onde a gente vinha com os plantations, que como a gente mencionou até a cana-de-açúcar aí, o café, eram sistemas onde no processo de colonização eles pegavam grandes áreas e produziam uma monocultura ali. E aí isso intensificava aí o sistema de produção e essa produção era utilizada para exportação aí. Hoje no Brasil a gente tem produção para exportação até mesmo de pequenas escalas, como em sistemas aí que incluem biodiversidade no sistema agrícola. A gente tem produtores de cacau aí na Bahia que no meio da floresta ele produz cacau que é vendido por sua qualidade aí no mercado internacional, conseguindo aí compensar questões de alta produtividade com alta qualidade, e o ganho desse produtor é o compensatório aí, né? Ele consegue se manter economicamente ativo aí. Olha, eu lembro fazendas algumas décadas atrás, que o cara tinha uma fazenda imensa no Mato Grosso ou em Goiás, ele colocava um mundo de gado, deixava 2, 3 caras cuidando, não é isso? Isso. E não sei se pesava, como é que é, e um dia vendia aquilo. Então, isso hoje deve existir ainda, mas muito pouco, né? Porque o cara não vai pegar uma grande área dessa hoje e colocar gado, porque ele pode criar confinado e ele pode ter uma área agrícola imensa junto com o gado. Ainda temos muitas áreas assim, mas aquele negócio, o custo de produção começa a se tornar um gargalo aí. Isso. Quando você leva esse gado para um confinamento e consegue utilizar melhor todas as áreas, você diminui o custo aí por unidade animal. Então você aumenta a sua capacidade de produção e diminui o custo. Aí com isso a gente consegue estar melhorando. E hoje as técnicas agrícolas aí, né, agricultura 4.0, que vem com a soma aí da informação de todo o levantamento de dados, está possibilitando aos agricultores terem melhor gestão. Hoje, ao invés dele ter ali 3 funcionários andando a cavalo para ir buscar todo esse gado, ele tem um drone com câmera térmica que roda toda a sua área aí e faz o levantamento de todas as unidades animal sem ele ter que sair lá da propriedade, sem ter que sair da sede aí. E isso gera dados, gera informação. Ele consegue estar monitorando até mesmo as regiões onde o gado está ficando mais. Por quê? Porque o pasto ali onde esse gado está comendo, ele é um produto. Então o gado não pode ficar apenas numa localidade, ele tem que comer toda essa pastagem. Aí entra sistemas de piqueteamento, que a gente diminui a área aí e fica transportando esse gado dia após dia, variando aí dentro dos piquetes,
para poder estar se alimentando uniformemente das pastagens. Antigamente a gente tinha essas extensas áreas aí, onde você chegava em alguns pontos, a pastagem ela estava rapada. Você tinha outros locais que estavam grandes touceiras de pasto lá, onde essa gramínea ela já lignificava, endurecia e não tinha mais a palatabilidade que o gado desejava para estar comendo ali. Então se tinha muita perda aí também. Então essas extensas áreas aí não era totalmente aproveitada. Isso pensando aí na questão da pecuária, né? Na questão da agricultura, hoje a gente tinha área, se tem hoje ainda, né? Essas áreas extensas aí na agricultura, mais no região aí oeste, Mato Grosso, Pará, as regiões nossas, as propriedades já foram diminuindo aí, né? No processo até mesmo de inventário, né? Os herdeiros, tudo, comercialização, vendendo partes aí. Isso auxilia aí, vamos dizer assim, uma reforma agrária natural que vai acontecendo. E, por exemplo, eu até tinha pegado informação em Araxá, hoje a gente está com cerca de 1.600 propriedades. Dessas 1.600 propriedades maiores que 1.000 hectares, a gente tem 3 CPFs apenas, 3 proprietários individuais e uma que é a de mineração, que é a maior propriedade. Só essa fazenda de mineração ela é maior do que os 3 proprietários com mais de 1.000 hectares no município de Araxá. Mas o município de Araxá aí é um município relativamente pequeno, aí, vamos considerar. Sim, pequeno. E vamos pegar então um município vizinho, Perdiz, que está entre um dos maiores municípios aí de Minas. Lá você tem o dobro da quantidade de produtividade. Temos lá cadastrado 3.060 propriedades rurais. Dessas 3.060, são 23 imóveis apenas maiores do que 1.000 hectares aí. Desses 23, 9 são produtores individuais, 8 são empresas que não necessariamente são empresas agrícolas, tem proprietários de bancos aí, né, donos de bancos, são donos de propriedades agrícolas lá, outros empresas que também têm propriedades agrícolas aí, que são maiores do que 1.000 hectares. Uma dessas 23 propriedades é a Estação Ambiental do Galheiro, que está entre uma das maiores propriedades, que é uma área de proteção ambiental que se tem no município de Perdizes. E as outras 5 propriedades aí são propriedades que estão cadastradas como uma única propriedade, mas na verdade são 5 projetos de reforma agrária, que são pequenos produtores aí que tem dentro dessa antiga grande propriedade aí. Sim. Que já está sendo até realizada aí a transferência, né, da titularidade aí do processo de reforma agrária. Maravilha, maravilha. Você começou a falar da agricultura 4.0 e avançou mais em informações. Não, fantástico. Mas eu ia falar assim, então vamos falar da agricultura 4.0, mas como você entrou aí na questão de Araxá e Perdiz, muito bacana a questão de quantidade de propriedade, tamanho, para a gente ter uma ideia, né? Porque talvez você pense assim, quando fala em fazenda, você já pensa, é tudo área. Talvez não é tão grande assim, porque antigamente quando falava fazendeiro, você pensava, era alqueires, não sei quantos alqueires. Hoje já a medida, entre aspas, é usada, é o hectare, é isso mesmo. Mas nós vamos falar de agricultura 4.0 mais um pouquinho para frente. Eu queria falar para você, eu queria te perguntar o seguinte, quais são os fatores naturais que influenciam nas atividades agropecuárias? O que é o proprietário, o que o cara que tem a fazenda? Eu tenho um primo que ele tem fazendas muito boas, e ele não tem agricultura não, que eu saiba não.
E ele plantou uma vez soja e ele falou assim, nunca mais. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você ficar dormindo e rezando e falando assim, amanhã tem que chover. Dormindo às vezes, porque às vezes você não dorme. Ele falou assim, você está tentando dormir. E fala assim, se não chover essa semana, a produção vai cair não sei quanto. Se não chover a semana que vem, eu perco o investimento. Então ele falou assim, não dou conta disso, não é um exemplo. Eu estou falando essa questão. Conta para a gente um pouquinho desses fatores naturais e como é que funciona isso. O primeiro fator aí, igual você colocou, é o psicológico da pessoa. Porque tem culturas que custa aí, 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Uhum. Tem um custo de produção de 300 mil para você plantar 1 hectare. Então você pensa, você foi dormir com 300 mil enterrado. Você enterrou 300 mil, que você não sabe se aquilo ali... 1 hectare? 1 hectare. 1 hectare. Culturas aí de alho, cebola, cenoura, são culturas que têm um custo de produção mais caro. Tem batata aí, vai chegar a 40, 60 mil, o custo de produção aí para hectare. E aí você pensa, essa produção, primeiro fator, biológico ali, o material que você plantou, ele tem alto potencial de germinação, para germinar, vigor, para brotar e se desenvolver? Ali você já tem um fator que vai limitar seu potencial produtivo. Então isso já começa aí antes de qualquer coisa. Posso fazer uma pergunta? Pode ser até boba. Então Sim. o cara vai comprar uma semente. Talvez se ele vai comprar uma semente mais barata, porque ele vai achar que e pode ter grande possibilidade dele perder devido a essa compra da semente. Tudo, a semente já não germinar, ele já perde tudo ali. Essa semente ele já tem que analisar se a semente tem uma boa tolerância a um estresse hídrico inicial, por exemplo. Faltou água, plantei hoje, que nem hoje o pessoal eles tentam fazer o processo de sucessão de culturas, né? E aí eles tentam adiantar o máximo possível. Esse ano, por exemplo, muita gente plantou o que eles falam plantar na poeira, né? Não caiu uma gota de chuva e o pessoal já estava plantando, esperando que fosse chover. E aí esse fator chuva já é limitante aí, né? Se você não tiver uma chuva, essa semente, que pode ser a melhor de todas, ela não germina. Ah, mas a semente tem uma média qualidade. Uma germinação ali de 90%. Deu aquela chuva inicial, ela consegue germinar, parou a chuva, aquela planta ela ainda está dependendo aí não tem um enraizamento adequado, ela ainda está dependendo dessa água inicial. Numa condição de estresse, uma semente de melhor qualidade, ela ainda fornece energia para essa plântula na sua fase inicial. Uma semente de pior qualidade, ela não vai ter esse suporte aí, você já começa a perder, a morrer essas plântulas, e aí você já vai ter falhas de plantio aí. E aí a gente tem que levantar a falha de plantio, porque regiões com falha de plantio começam a desenvolver plantas daninhas, a maior propensão aí no desenvolvimento de plantas daninhas. Então você tem que mapear as regiões onde você tem que entrar com maior intensidade de inseticidas, regiões onde a cobertura vegetal, a própria cultura sua, vai combater as plantas daninhas aí, e você consegue estar realizando um manejo mais adequado, diminuindo aí a intensidade de utilização, né, dos defensivos agrícolas aí. Questão do clima que vai influenciar, por exemplo, a gente está, o grande mestre Junec aí já passou aqui, né, falou aí questões aí da parte de clima, El Niño, Laninha, e esse ano a gente está finalizando a temporada de Laninha. Então a gente teve aqui na nossa região um excesso de chuvas aí, né, que vem sempre aí com as tragédias nas regiões litorâneas, regiões de encostas, mas também vem com as estiagens na região sul, Argentina, safra dela esse ano está, cada notícia que é dada lá de estimativa de safra é cada vez um corte que se tem aí por conta dessas estiagens. Então o clima aí ele pode te fazer
mesmo você utilizando sementes adequadas, fazendo utilização de insumos de forma racional para auxiliar na sua produção, ainda pode vir a castigar a sua lavoura por conta de altas temperaturas, déficit hídrico, ou até mesmo excesso hídrico. Já tivemos regiões aqui onde o excesso de chuva encharcou tanto o solo que as raízes também respiram, né? Elas também necessitam aí de oxigênio. E um solo encharcado não vai ter aí a respiração radicular e elas apodrecem, a planta também morre. Então, tanto o excesso de água quanto a falta de água aí nessas variações climáticas atrapalham. Então, a qualidade do solo aí, um solo que consegue drenar melhor um excesso de água, ou um solo que consegue reter melhor uma água quando fica aí períodos de estiagem, é outro fator limitante. O seu solo aí arenoso, solo argiloso, textura média, tudo isso influencia aí na questão aí da sua produção, da sua produtividade. São fatores que impactam. Dentro dessa qualidade do solo, a gente tem que tomar cuidado com a erosão. A erosão é um fator. Hoje, eu brinco com os meus alunos lá, eu falo que o vô deles foram responsáveis aí por construir todas práticas de proteção para a região deles. E hoje, com a mudança aí de algumas práticas de cultivo, a gente tem abandonado algumas técnicas que os avós realizaram lá na década de 60, 70, 80, que eram os terraceamentos agrícolas, que o pessoal fala, agora eu realizo o plantio direto, não preciso mais de terraço. Não é assim. No processo de rotação aí de cultura, a condição climática nossa aqui, o clima quente e úmido, a decomposição aí da palhada, ela é muito rápida. Explica pra gente aí, o terraceamento e o plantio direto, para o pessoal entender por que precisa, não é assim. Tá. O terraceamento, ele é uma prática mecânica, então ele exerce um revolvimento do solo com construções aí de diques de contenção, murunduns aí, que vão funcionar como uma barreira física para a água da enxurrada. Quando chove e o solo está descoberto, você tem um acúmulo de água aí que não infiltra no seu solo e vai escoar superficialmente. Essa água ela vai estar carregando aí a parte mais rica do solo, que é onde estão os nutrientes, a matéria orgânica. O terraceamento ele funciona na divisão de terraços aí. Esses terraços eles são fracionados, né? E aí de distância em distância, de acordo com os desnível do terreno, ele realiza essa construção, onde você tem essa barreira que retém essa água e um canal onde essa água pode ficar ali um tempo para poder infiltrar no seu solo. Então o terraço ele funciona dessa parte mecânica aí. O plantio direto, ele já é uma prática conservacionista de caráter vegetativo aí, onde a gente tem caráter vegetativo e edáfico aí, né, um misto, onde você tem aí o processo dos restos vegetais ficando em cobertura do solo, o que proporciona a condição de defesa do solo. Então aquela chuva que bate no solo e forma essa enxurrada, na palhada, ela vai bater nessa palhada, amortecer o impacto e descer para o solo sem força aí, e não formando enxurradas e possibilitando a infiltração dessa água no solo. Mesmo que você tenha uma declividade aí no seu solo, essa palhada ela é uma abrasão, uma resistência e um atrito da água com o solo aí, e não deixa essa enxurrada formar velocidade, formar força e carregar as partículas do seu solo. Então isso possibilita aí essa defesa. Então, quando a gente realiza o plantio direto, a cultura que eu colhi,
ela está com os restos vegetais ali. Eu levo da cultura apenas os equipamentos que a gente utiliza hoje, leva apenas o nosso produto final. Por exemplo, é a soja, eu vou levar apenas o grão, a vagem, a folha, fica tudo ali no campo. E eu já venho plantando logo em seguida. É a colhedora na frente, a plantadeira atrás, aí a colheitadeira na frente, a plantadeira atrás. E ali ela já vai plantando em cima daquela palha, porque nas nossas condições, a decomposição dessa palha aí é rápida. A cultura em sucessão aí, o milho, o sorgo, o trigo que você planta aí nessa segunda safra ou safrinha, dependendo de quanto tempo você demora para estar realizando esse plantio, ela tem que germinar rapidamente, já cobrir o solo rapidamente, porque quando essa cultura tiver um pouco maior, você observa no seu solo, já vai ter decomposto totalmente ali a palhada da soja, ainda mais que ela tem uma relação carbono-nitrogênio alta, sua decomposição é ainda mais rápida aí pelos micro-organismos do solo aí. Resumo, a palhada vai virar nutrientes para o solo. Vai virar nutriente. Hoje, a gente, quando faz os cálculos de adubação aí, você tem que descontar o nutriente fornecido pela palhada. Ela fornece nutriente. Então, não estou jogando mais adubo de forma indiscriminada, não. Eu calculo até o adubo que minha cultura anterior absorveu, exportou para a folha, e essa folha vai mineralizar no solo. E aí são nutrientes orgânicos aí, né, que passam por todo um processo de mineralização para ser disponibilizado para as plantas. Então eles disponibilizam de forma mais gradual, que é melhor para o desenvolvimento, né? Que nem aquela ideia, não adianta eu comer o alimento todo de uma vez, que eu não vou saciar ao longo do dia inteiro, né? Eu tenho que ir comendo gradativamente. A planta é da mesma forma. Hoje nós vamos, quando falar na agricultura 4.0, você vai falar um pouquinho da adubação de precisão, né? Isso, agricultura de precisão aí. Isso, você vai falar um pouquinho. Isso. Olha, muito bom, viu, Diogo? Ainda tem muita coisa para a gente falar. Eu vou agradecer aqui novamente a Rio Branco Empreendimentos, Fabinho, muito obrigado, o Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários, Danilo, Tadeu e toda a equipe, a Santa Helena Mineração, o Ivan Biondi, o Ítalo e a Mayra, né? Um abraço para vocês, a Puken Energia Solar, o Marcos, a Kênia e o Vitor, e equipe, toda a equipe da Puken, obrigado, e a Aviação Andrade, né? O Breno, o Pedro, o Carlos Emílio e toda a turma da Aviação Andrade pelo apoio, né? E está com a gente sempre nesses momentos tão bacanas aqui. Olha, você já falou até agora, a Zuma, secretária de Educação, toda vez que ela assiste o programa, muitas vezes depois ela vê no Facebook. Hoje, por exemplo, elas estão no bairro aí, na prefeitura no bairro. Então, no momento ela não escuta, mas depois ela escuta e ela sempre escreve assim, foi um aulão, né, do tema. E é isso mesmo, a ideia é passar as informações de uma forma que a grande parte das pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo a rádio ou estão vendo no Facebook, elas têm condição de entender o que nós estamos falando. E aí ela tira as conclusões dela, né? Porque eu não vou falar que todo mundo fala assim, agricultura, você não esquenta não, que é um espetáculo. Não é isso que eu estou falando aqui. Nós estamos contando como é que a coisa funciona. Eu vou dar falar um item para você e vou começar uma pergunta agora, que é uma coisa que preocupa. Que a agricultura é o setor que mais usa água no mundo, é isso mesmo, né? Isso, exatamente. Conta um pouquinho disso para a gente, e se possível, para a pessoa entender, uma tonelada, sei lá, 1 hectare de tal produto, o que gasta de água? Se você tem isso, essas informações, algumas delas. Que nem a cultura da cana, ela vai ter uma necessidade hídrica em torno aí de 800 a 1.200 milímetros de água aí ao longo do seu ciclo, para poder se desenvolver, crescer. O que é isso?
Põe isso mais. Passa para litro. Não, isso daí, esses milímetros é o volume de água, a altura de água em 1 metro quadrado aí. Isso. Aí é a quantidade aí que a gente menciona esses milímetros. A gente tem aí, na nossa região aqui, se eu não me engano, chuvas anuais aí giram em torno de 1.200, 1.400 milímetros ano. Então, isso. Então, assim, que nem quando você pensa a utilização de água na agricultura, a cultura da cana é uma espécie que, como a necessidade hídrica dela para plantio dentro da nossa região já está dentro da necessidade hídrica da cultura, é uma cultura que não precisa de sistema de irrigação. Porém, a própria água da chuva, a própria água da nossa região, de previsão de chuva da nossa região, ela atende perfeitamente a cultura. Porém, a gente tem sim canaviais com sistema de irrigação aqui, que é para questões de manejo. Só que nem na cultura da cana, hoje a gente tem trabalho, cultura da cana, diversas culturas, café hoje também faz a utilização desse sistema de irrigação, que é o gotejamento subsuperficial. Aquela questão que você vê hoje ainda, né, ainda é muito comercializado, dos pivôs jogando água nas culturas por cima delas, ali você tem uma perda muito grande da água que é bombeada para a cultura, jogada em cima dessa cultura e vai evaporar, né? Isso. Então o aproveitamento aí vai ficar em cerca de 70% de aproveitamento de todo o trabalho que você tem de bombear essa água. É uma perda energética muito grande. Aí o que o pessoal tem feito agora são mangueiras de irrigação com gotejadores. Eles pingam a água, só que agora ela não fica nem acima do solo. Quando você realiza o plantio de culturas que são perenes aí, né, como a cana aí, a cana a gente fala que ela é uma cultura semi-perene. Na verdade, ela é uma cultura perene. Se tiver uma touceira de cana, ela vai ficar lá o resto da vida lá. Só que ela é manejada de forma semi-perene aí. Mas o plantio dela, quando você realiza, junto com o suco de plantio, você já faz você já enterra essa mangueira de irrigação. Duas perguntas para ficar mais claro. A mangueira vai ficar abaixo do solo para evitar um item evaporar. Exato. Ponto. Então você já não tem evaporação da água aí. E explica, pessoal, perene e quando não é perene. O que é? Só para. São... Eu entendi, mas só para ficar mais claro. As culturas, a gente tem culturas temporárias, semi-perene, perene, que aí são aquelas culturas, as temporárias, anuais, que você vai colher, é uma safra apenas que tem. Você planta, ela fica ali na área 3, 4, 5 meses ali, você colhe e pronto, acabou. Fechou. E tem as culturas permanentes aí que você planta ela e vai ficar lá 5, 10, 15 anos, aquela mesma planta, você colhendo da mesma planta nas safras aí específicas. Cana? A cana aí, você planta ela e vai colher aquela mesma linha de cana que você plantou por 5 anos. 5, 6, depende do manejo aí, né? Práticas mais sustentáveis, você consegue aumentar a longevidade do seu canavial e ter aí 7 anos, 7 safras, sem ter que estar revolvendo o solo, sempre com o solo lá protegido pela palhada aí. Então, café. O café é uma cultura que vai ficar muito mais tempo aí que a cana, uma cultura perene. Perfeito. Depois desse plantio você tem várias safras de café aí, bienais aí, uma maior, outra menor, mas... Isso que eu queria, para o pessoal entender o perene e a temporária e tal. Não, maravilha. Tranquilo. E aí, voltando aí nessa questão da água, nessas culturas perenes que a gente pode já fazer essa estruturação de plantio de sistema subsuperficial aí, você tem perdas aí de 5%, 10% no máximo da água. A evaporação perde muito pouco, mas você ainda tem uma perda por lixiviação, dessa infiltração da água. Então, todo o bulbo úmido ali, né, que está gotejando, vai formando uma circunferência de umidade, as raízes vão até essa umidade buscar essa água.
e um pouco dessa água vai infiltrar. Só que aí eu gosto de defender um pouquinho a água aí no setor agrícola. Por quê? Essa água vai infiltrar para onde? Lençol freático. Lençol freático. Ciclo A água que hidrológico. sai na nascente, ela está brotando desse lençol. Então, a gente está entrando nesse ciclo. A gente, quando fala assim, a agricultura gasta muita água, a gente tem que lembrar que a água que está sendo gasta é para a produção do alimento que você vai comer. E o gasto dessa água aí, a perda dessa água, a gente não está perdendo de uma forma que impossibilite a utilização dela. Não, pelo contrário, ela está voltando para o lençol freático, ela vai voltar para a nascente. A questão é a gente saber utilizar esses recursos de forma a proteger os nossos mananciais para que eles continuem absorvendo essa água, filtrando essa água e incorporando ela aí para que não percamos as nascentes aí. Tem um Então, detalhe também, Diogo, eu já li muito sobre isso, até quando eu dei a matéria no agronegócio, da gestão de agronegócio, e também na agronomia, agroecologia, gestão ambiental e tudo. Explica também um pouco o pessoal que a irrigação mal feita, ou em excesso e tudo, teve muitas áreas que foram irrigadas que desertificaram. isso. Qual que é o motivo? Por que acontece isso? Quando você... Pode acontecer isso, né? Pode. Desculpa. A gente tem processo de desertificação aí em regiões que eram há décadas atrás altamente produtivas. A oeste do Rio Grande do Sul passa por processo de desertificação. Quando você pensa no Brasil, você vai pensar em deserto nordeste. Não. Isso. O oeste do Rio Grande do Sul é o mais evidente processo de desertificação. Por quê? O processo de irrigação mal realizado, não realizar aí a preservação das APPs, das reservas, e possibilitando, não adianta a gente também ter só a APP ali e a parte acima dessa APP não ter a menor capacidade de retenção de água. Igual a gente está falando dos terraços, plantio direto, essa ideia você pode até cultivar ali acima, respeitando, né, a área de preservação aí da nascente, cultivar acima lá, mas a água ela tem que ter capacidade de infiltrar ali acima dessa nascente, porque se ela escoar para essa nascente, ela vai prejudicar, danificar essa nascente e pode até mesmo matar aí o olho d'água aí com o processo de assoreamento, e você vai perder essa água, e aí você passa a não ter água na parte ajusante aí, né, dos corpos hídricos, e aí vai vir o processo de assoreamento, porque você não tem como irrigar. E, igual você comentou, né, a gente tem o ciclo da água. Não é só a água que infiltra, mas também há necessidade dessa água que evapora. A água que evapora, ela é a que vai formar as chuvas. E essa chuva, se não vier, desertificação. Eu lembro aqui da leitura que é o seguinte: quando a irrigação ela não é feita corretamente, o solo fica muito úmido, umidade em excesso, os sais dissolvem e vem e quando seca eles dissolvem e eles vêm para a superfície do solo. E aí é um início. Não é isso? Isso, exatamente. Aí você começa a ter o problema de salinização dos solos. Perfeito. Em questão nossa aqui de solo de cerrado, também tem problema de acidificação. Já aí, as chuvas aqui na nossa região, ela é uma das causadoras aí do processo de acidificação do solo. Por isso que a gente tem que fazer a calagem de tempos em tempos para correção do nosso solo. Porque as águas, elas lavam aí o solo também e carregam os nutrientes. Então, a necessidade aí da correção. Todos os nutrientes, eles têm que estar perfeitamente balanceados, né, conforme a lei do mínimo lá de Liebig. Vamos ver complicado. Justus von Liebig? Isso, exatamente. Eu falo Liebig, eu não sei se esse é o cara, pela leitura que eu já fiz, ele foi o cara que
criou e descobriu o adubo. O adubo essa parte da nutrição de solo aí vem dele. E é muito bacana também a forma que eu vi num vídeo um cara explicando de forma muito didática e muito... que é o seguinte, ele viu que a produção num lugar na fazenda, ele era químico e tinha uma pequena propriedade, que um lugar estava muito verde e no outro não estava. E ele falava, pô, do lado, muito perto e tudo. E ele começou a observar isso. Aí ele viu que aquele lugar que estava mais verde tinha esterco. De alguma forma, o animal ia mais lá, do sombra, não sei o quê. E ele pegou e começou a analisar isso e viu que nitrogênio, fósforo e potássio eram essenciais para o desenvolvimento das plantas. Isso. E a partir daí, laboratório, estudo, pesquisa, ele criou. Aí eu até brincava com os alunos de gestão de diagnóstico, vocês imaginam se ele tem essa patente? Né? Deve ter. E os herdeiros dele, como é que está hoje, né? Acabou que foi o conhecimento só que ele passou porque na época... deixou. Mas foi uma teoria linda. Igual você comentou, a didática é muito simples. A ideia de um barril. A ideia de um barril, as tábuas que formam um barril representando cada nutriente. Se você encher esse barril de água, um nutriente for uma tábua menor, toda a água daquele barril vai vazar por ali. Você vai trabalhar com a produção ali balanceada do nutriente que está na menor tábua ali do barril. Então você precisa balancear todos os seus nutrientes. Não adianta eu fazer uma adubação excessiva de algum nutriente, porque se tiver faltando outro, sua produção está limitada naquele ali. Então você tem que trabalhar, balancear todos adequadamente. Aí a gente volta lá na questão da agricultura 4.0, que vem hoje intensificando exatamente essas teorias que vêm lá de 1800 e pouco, aí, 1840 e pouco, com essa questão da agricultura de precisão. Hoje a gente não joga o adubo em área total, você joga ele de acordo com a necessidade de cada talhão, de cada fração do seu solo. Algumas regiões você vai jogar mais fósforo, menos potássio, outras mais nitrogênio, menos cálcio, e tudo isso de acordo com a necessidade daquele talhão, do desenvolvimento da planta naquele talhão. Igual você mencionou, ele observou a resposta das plantas que estavam mais verdes ou menos verdes. Hoje aí, com a utilização das ferramentas como drones, imagens de satélites, a gente consegue fazer a análise dessa imagem de forma temporal, né, ao longo do tempo aí, e observar a reflectância aí dessas plantas, se elas estão com tonalidades mais verdes, menor, o índice de reflectância dessas plantas nos respondem aí a taxa de fertilização daquele local, daquele solo. Então tudo isso é um acúmulo de dados que auxiliam na gestão do produtor aí para poder manejar suas plantas. E aí tudo vem em apoio aí para um manejo mais sustentável aí. Eu vou tocar no assunto com você agora. Tem tanta coisa ainda que nós temos aí mais uns 15 a 18 minutos, mas eu quero tocar no assunto com você, porque o programa chama Educação Ambiental, nas ondas do rádio. E tudo isso que nós estamos falando aqui, quando você está trabalhando numa empresa rural, você trabalha numa fazenda, pequena, média ou grande, as pessoas que trabalham nesse local, independente de serem técnicos ou de serem mão de obra que não técnicos, né? Tem o técnico, o engenheiro, o técnico agrícola, todos. E tem o pessoal que é de campo, que é o pessoal que faz o plantio, que cuida das máquinas e equipamentos. Tudo isso que nós estamos falando, quando a gente fala da educação ambiental, essas informações são fundamentais.
Porque uma pessoa, quando tem a educação ambiental, ela entra para quê? Ela é ampliar o conhecimento da pessoa em relação à atividade que ela faz, como que ela pode, tinha até uma pergunta aqui, como é que ela pode fazer de forma mais racional, mais sustentável a atividade, e ela só vai saber como fazer isso se ela tiver informação como que é ser sustentável. Porque do jeito que eu estou fazendo não é? Depende. Se ela foi treinada de um jeito há muito tempo e a coisa já evoluiu, já avançou e ela não tem essa informação ainda, talvez ela não esteja fazendo da forma correta, não porque ela não está nem aí, é porque ela não sabe. Então, a educação ambiental, me conta aí um pouquinho disso, que eu sei que tem uma experiência no campo aí bacana, tanto trabalhando na prefeitura como dando aula. Como que a educação ambiental, né, nesses casos, eu já falei um pouco aqui, ela pode ajudar, ela pode auxiliar, né, uma propriedade, um produtor nesses aspectos? Sim. Toda essa questão aí vai impactar diretamente o produtor mesmo. O produtor, se ele não... O produtor, os seus funcionários aí, toda a equipe, ele tem que ter essa consciência ambiental. Por quê? O detalhe simples que eu gosto de falar lá com os alunos, o sentido que você planta na sua área, ele vai influenciar aí diretamente na questão ambiental. Por exemplo, se você... eu acho mais fácil... conduzir o trator aí no sentido do declive do terreno. Ali você forma sulcos de plantio que vão concentrar as águas das chuvas e formar erosão, que vai carregar todo o solo aí, vai carregar o micro-organismo do solo. Então, você conscientizar o seu operador de que quando ele vai realizar o plantio, ele tem que acompanhar o nível do terreno, e isso já vai auxiliar aí ele a manter toda uma preservação do ambiente que está no entorno aí, porque a lavoura ela não vai até lá no entorno do corpo hídrico, você tem toda a área ali de preservação desse entorno, tudo, mas essa área de preservação ela foi feita por um código ambiental que não realiza um estudo em loco, ele é um estudo abrangente de microbacias, então determinaram a partir de metragens. A gente, para poder fazer um estudo onde o plantio do entorno não danifique o seu córrego, ele não é a 30 metros do córrego eu tenho que preservar. Não, se eu tiver uma declividade mais acentuada, dependendo da cultura que eu manejar ali, aqueles 30 metros de preservação, de área preservada ali, ele não é capaz de reter os resíduos aí, tanto o excedente de nutrientes que vão ser carreados para o corpo hídrico e podem aí aumentar essa fertilidade, desenvolver plantas aquáticas dentro dos córregos, rios aí, e para isso a necessidade de um estudo que compense essas áreas. Às vezes tem regiões que você poderia até mesmo ter uma menor área de APP, outras você tem que ter uma área de APP muito maior para poder estar conservando esses corpos hídricos. Você deu um exemplo aí, só é isso, é informação. Muitas vezes é uma coisa tão simples, mas que a pessoa tem que ter conhecimento dela. Exatamente. Eu vou contar um caso para você aqui, que é inacreditável. Assim, eu achei, o cara me contou, e tinha umas 6 pessoas num barzinho que eu vou, e ele me contando. O cara, ele trabalha com agricultura. Ele trabalha com ou para arar a área para plantar ou para colheita. Então, esses equipamentos atuais, modernos, ele tem conhecimento. Ele me falou assim, eu não tenho informação nenhuma, não estudei. Mas ele entra, ele sabe mexer. E ele foi numa fazenda, eu não lembro se a máquina estava lá para fazer, arar o terreno ou se era para colher. Eu acho que é para colher. Se não me engano, não, acho que era arar, não lembro. Ele falou assim que viu o cara entrando na máquina e ele começou a andar na máquina e ele falou assim, vai dar zebra, arando. Ele falou assim, desse jeito que ele vai fazer, ele vai... E o cara da fazenda, não sei se é o dono ou o que comanda, ele falou, peraí, ele foi lá, subiu na máquina,
e falou pro rapaz assim, ó, faz assim. Mostrou para ele. Alinhou ela. Ele falou que tem uma porcentagem que tinha que, sabe? Declive e tal. E ele pegou, mostrou para ele e fez umas 3 leiras com ele, bem leira que fala? Isso. 3. O trajeto aí. Ele fez um trajeto de ida e volta umas 3 ou 6 vezes. Ele ficou lá assim umas 2 horas dentro da máquina com o cara fazendo isso. Acompanhando. E o cara entendeu. Aí ele voltou lá para cá, para o lugar que ele estava. Ele tem um carro muito simples, assim, um carro que seria, tipo uma estrada, e ele entrou, foi embora para casa. Aí o cara agradeceu ele, o cara fazendo agradeceu ele. Ele falou que uma semana depois, ele levou o carro em casa e ele abriu o porta-luva para tirar um trem, tinha um envelope. Ele abriu o envelope, tinha R$3.000. Ele falou, gente, o que é isso? Aí a mulher dele falou assim, ela falou, não sei disso não, e tal. E ele encontra esse cara, o que estava tomando conta da fazenda depois, e ligou para ele e falou assim, aquele dia que você andou comigo no carro, você deixou? Ele falou assim, deixei. Mas você esqueceu? Ele falou, não esqueci não, eu deixei para você. Ele falou, deixou para mim? Não, se o rapaz faz o negócio, se você não está lá, ele tinha arado todo o terreno errado. Ele tinha feito a coisa toda errada. Você imagina o custo desse trabalho. Isso aqui é uma lembrança. Isso aqui é um detalhe. Ele não queria aceitar, é um cara muito simples. Não, ele falou assim, é seu. E ele viu depois de uma semana que ele saiu da fazenda. A economia que esse rapaz possibilitou só pela essa informação era muito maior do que esse valor. Porque só tonelada do adubo ali era mais caro que isso. Nessa gradagem inadequada aí, acompanhando aí a declividade do terreno, quando ele fizesse adubação, você não teria uma resistência aí no processo de erosão. Aquilo ali ia lavar seu solo, ia lavar todo o adubo jogado lá. Não, ali a economia é gigantesca em pequenos detalhes. Eu era uma pessoa que não ia em bar, não. Hoje eu vou uma vez por semana, e perto da minha casa. E é bacana demais. O cara contou isso, achei tão legal, né? E ele não queria aceitar. Eu falei, como, cara? Ele falou assim, não, mas eu não fiz isso. Cara, você ficou 2 horas em cima do trator e você resolveu um problema monstruoso que ia ser. Um prejuízo. Eu falei, gigante. Eu não sei o tamanho da área, mas era um prejuízo, uma coisa monstruosa. O cara te deu 3 mil e ele falou, ele não é o dono, não. Pois então, ele foi lá e pegou e falou pro dono, falou, ó, se esse cara não faz isso, acabou. E hoje, essas máquinas agrícolas, igual a gente tem várias telas aqui, você entra dentro desses tratores, são várias telas. Você não tem um volante, é um manchezinho para poder pilotar. Muitas das vezes você só insere o trajeto dentro desses computadores de bordo e o trator faz esse trajeto automaticamente. Não, cara, é uma loucura. Então, se você inserir errado, uma posição ali, como a gente trabalha com a rede de satélites aí, o GPS, né? Um datum que você insere errado, que é a coordenada base, você pode entortar toda a sua rede ali, o seu trabalho que você iria inserir dentro dessa informação. E aí as suas curvas podem sair tortas e o trabalho mal feito. Então, uma observação de um detalhe é de grande importância e faz uma diferença gigantesca aí realmente nessa questão do final aí, né? Na produção e na conservação do ambiente, igual falamos, né? Que questão é educação ambiental. E esses detalhes eles vêm a somar com essa educação ambiental, porque essa tecnologia, toda a agricultura 4.0 aí, ela não é nada se não for para somar. A gente está vivenciando ainda essa agricultura, ela não é uma fase que passou, a gente está no meio dela. Então ela está acontecendo. Está acontecendo, exatamente. E ela é um grande acúmulo de dados. A gente ainda está aprendendo a trabalhar com todas essas informações aí. Essa informação é o que a gente está coletando para aprender a utilizar ela. A gente ainda está aprendendo. A gente vinha de trabalhos específicos de práticas
pontuais, onde você tinha uma realização e um resultado, um causa e efeito, né? Você fazia um negócio, colhia o resultado daquilo. Hoje não, hoje a gente trabalha com uma gama de dados muito grande, onde uma pessoa observar isso a olho nu é difícil. Igual eu te falei, a gente tem a reflectância da cultura no campo sendo coletada por imagens de satélite. Essa informação, isso a olho nu, você um pouquinho mais verde, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais para um tom amarelado. A olho nu você não consegue dar uma resposta, mas com a tecnologia aí de dados em nuvens, a inteligência artificial, tudo isso trabalham esse grande acúmulo de informações e geram resultados para a gente. Mapas NDVI, mapas de fertilidades, tudo isso são resultados que aí a gente vai interpretar. E é isso que a gente está trabalhando agora para poder utilizar melhor os recursos que a gente tem. Eu vou fazer nós estamos, o nosso tempo está quase, eu vou te fazer um comentário e você ver se você concorda comigo. O momento agora, para quem está estudando em qualquer área, a coisa mais importante que um profissional precisa hoje é gestão. Gestão de quê? Ele tem tanta informação e ele tem que saber o que fazer com elas. Como ele, né? Eu falo para você o seguinte, você pega aí uma propriedade rural, o cara tem que fazer tanta coisa na propriedade e tem tanta coisa acontecendo com tecnologia de ponta e tudo, e muitas vezes ele pode até ter, mas se ele não tiver alguém que tenha conhecimento para colocar aquilo em prática, fazer aquilo funcionar, ele não usa. Nada realiza. Ele tem o que precisa, mas ele não tá utilizando da forma correta. Até os dados que ele tem. Isso. Se você pegar os dados da fazenda, e você não souber julgar ele em algum lugar e analisar, você não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Se você é produtivo mesmo, se a sua produtividade é muito boa, se você está ganhando realmente isso que você está pensando, se no final do ano está sobrando. É claro que eu estou falando isso em geral. Você pega essas grandes empresas rurais e eles sabem detalhes. Eu acredito. Não muito, porque eles levam muito na média. Então o problema da agricultura nossa, que é o que a gente está tentando sair, é da agricultura média. A gente trabalhou sempre com essa questão da média aí. Era a média de produção da sua fazenda, a média de produção do talhão. Hoje a gente tenta coletar essas informações pontuais e não fazer uma média final, mas ter realmente o dado pontual e saber gerir esse dado pontual respondendo a ele. Então a gente vai trabalhar em cima da informação que se tem agora. Aí isso vai nos dar uma resposta específica para aquele local e com isso a gente consegue manejar melhor, adequadamente, especificamente cada local. Vou te falar uma coisa. Eu ficava aqui com você mais 1h30. Ia ser perfeito. Não, o Marcílio, ele chega agora meio-dia e ele vai entrevistar a Sila, lá da Jovem Pan. Então, o meu horário, meu tempo aqui está acabando. Olha, eu vou falar uma palavra para você que eu falo para todos, mas e toda vez que eu falo, se não fosse, eu não falava, eu agradecia só. Fantástico. Foi da maneira que eu pensei, foi do jeito que nós conversamos um pouco, passar essas informações, as pessoas verem que tem muita coisa acontecendo, que tem muita informação de todas as áreas, de todos os processos produtivos aí, e agricultura, mineração, indústria, tudo. As coisas, o mundo não pode parar e não vai parar. Não adianta a gente querer falar, vamos tirar o pé sim, em algumas coisas, mas no mais a gente tem que correr atrás, melhorar a forma que está hoje, né? Fazer que seja melhor, que
que futuramente a gente agradeça. Não, ainda bem que conseguimos fazer desse jeito. Diogo, a palavra é sua para você despedir. Eu agradeço imensamente já de cara pela sua presença e por tudo, tá? Pelo tempo de amizade e de estar aqui comigo hoje. Obrigado, viu? Eu agradeço demais pelo convite, você é espetacular, você é fantástico. Eu que tenho que agradecer, vim aqui participar com você, foi perfeito. Como você falou, eu por mim eu ficava aqui mais 2, 3 horas, eu acho que a gente ainda ia ter muita coisa para conversar. Isso aí. É aquele negócio, eu acho que a gente na agricultura, o que eu prezo assim, é esperança. A gente sempre critica muito, mas a gente está melhorando, a gente está sempre buscando novas práticas em preservação, em conservação aí do meio ambiente, e a gente tem que estar sempre aí buscando melhorar e ter esperança de que a gente vai conseguir, porque senão não adianta também. Beleza. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer imenso. E ouvintes da Volt, até o próximo programa. Foi um prazer estar com vocês de novo. Muito obrigado. Um minutinho que eu vou colocar o finalmente aqui. Programa Educação Ambiental nas ondas do rádio. Notícias sempre atualizadas sobre meio ambiente e sustentabilidade para manter a comunidade de Araxá sempre muito bem informada. Apresentação Gerê Alves. Apoio Cultural. Puken, deixe o sol trabalhar para você. Puken Energia Solar, qualidade garantida desde 2012. Viação Andrade, seguindo em segurança, transportando vidas e sonhos. Danilo de Souza Empreendimentos Imobiliários. Há 40 anos, vendendo imóveis com segurança e responsabilidade. Santa Helena Mineração, brita de verdade. Rio Branco Empreendimentos, paixão por excelência. Tudo passa por aqui, inclusive o sucesso do seu negócio. E agora, apoio cultural.